Queridos, eu quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias comigo no livro de Efésios, no capítulo de número 4. E nós estamos falando aqui na nossa série. Qual que é a nossa série mesmo, gente? Quem se lembra? Mandamentos recíprocos do Novo Testamento. A última vez que nós falamos sobre o que mesmo? Quem se lembra? Isso! Mas tinha um tema lá que era sujeitar-nos uns aos outros, lembram? No mesmo livro de Efésios. E nós falamos que ali naquela questão de se sujeitar, né? Andar com Deus, estarmos ali com Deus, nós precisamos também ter uma vida. Não, gente, desculpa, vamos voltar aqui, Vamos voltar aqui que nós vamos fazer essa recapitulação do jeito certo. Eu não posso errar uma palavra que a minha esposa já está de olho em mim. Não sei por que isso, rapaz. Não sei se ela está com medo por conta da minha mãe. DNA está aí, né? Vai que o Alzheimer chega também, não sei. Mas eu não erro uma palavra, ela já regala o olhão. Vamos lá. Queridos, o nosso tema é mandamentos recíprocos do Novo Testamento. E nós já falamos sobre uma série de coisas aqui. Nós começamos falando sobre perdão, lembra? Depois nós falamos sobre amor. Se lembram disso também? Depois nós falamos sobre demonstrarmos igual cuidado uns pelos outros. E naquele dia nós aprendemos que ninguém é desnecessário na casa de Deus. Todo mundo é importante na casa de Deus. Todos, sem exceção. Depois nós falamos também sobre sujeitarmos-nos uns aos outros. Efésios capítulo 5, dos versos 18 ao 21. Nós aprendemos que o primeiro resultado de uma vida com o Espírito Santo é a comunhão, depois a adoração, depois é a gratidão, e depois de tudo isso nós conseguimos nos submeter uns aos outros em amor. Nós aprendemos isso naquele encontro. Também falamos sobre a necessidade de prezarmos pela unidade, que é o que a Manu lembrou agora. Prezarmos pela unidade com os nossos irmãos. Unidade na fé. E utilizamos ou trabalhamos com base em Efésios 4, dos versos 17 ao 19. E foi a semana passada. O tema era 7 nãos que protegem a união entre os irmãos. Lembram-se desses 7 nãos? Quem consegue citar um não dos 7 que nós falamos a semana passada? Alguém? Alguém anotou? Um dos nãos? Muito bom, Eliane. Muito bom. Mais alguém? Lembra algum? Mas foi isso. Nós aprendemos que o crente não deve andar como andam os gentios, não deve andar na vaidade dos seus próprios pensamentos, não deve andar obscurecido de entendimento, não deve andar alheios à vida de Deus, não deve andar ignorante à palavra de Deus, e não deve andar em dureza de coração, e também não deve andar em dissolução. São os 7 nãos que protegem a união entre irmãos. Se praticarmos esses nãos, a nossa união ficará fortalecida. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre algo importante: suportarmos uns aos outros. Quem aqui já ouviu aquela frase? Eu não suporto fulano. Ou quem já proferiu essa frase? Melhor dizendo, né? A gente escuta isso. Algumas pessoas dizem: eu não suporto fulano. No corpo de Cristo, na palavra de Deus, como irmãos em Cristo, a palavra nos chama a suportarmos-nos. Não tem jeito. Eu tenho que suportar o meu irmão. E para trabalharmos esta questão, nós estaremos estudando hoje
Efésios capítulo 4, dos versos 1 ao 6. Vamos ler junto esse texto aí? Vamos ver o que nos diz? Olha só. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E aí Paulo começa a dar uma lista. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O tema de hoje continua sobre unidade na fé. Queridos, nós somos uma família em Cristo. Não adianta dizermos que não, nós somos uma família em Cristo. E como toda boa família em Cristo, de vez em quando, como toda boa família, de vez em quando há algumas rusgas, né? Ou não? Só na família do pastor que dá algumas rusgas de vez em quando? Todas as famílias. Não existe, nós estudamos aqui durante 15 encontros, 15 lições para transformar o seu casamento. E a lição primordial que nós aprendemos naquele livro e naquele período é: não existe família perfeita. Existe família o quê? Fala alto, gente. Não existe família perfeita. Existe família perdoada. É isso. A igreja, o corpo de Cristo, nós somos também uma família. E nós, como tal, não somos perfeitos, porque o corpo de Cristo é formado por gente com defeitos, com problemas. Portanto, é necessário que esta família também não perfeita seja uma família o quê? Perdoada. E aí, a unidade da fé, ela faz todo sentido se nós perdoamos uns aos outros. Suportar o nosso irmão, suportar quem diverge de nós, suportar quem pensa diferente de nós, suportar quem nos critica, suportar não é tão simples e nem tão fácil. Suportar alguém que concorda comigo o tempo todo é tranquilo. Suportar alguém que diz ok para mim o tempo todo é tranquilo. Mas suportar alguém que me corrige, suportar alguém que me cobra para que eu cresça, suportar alguém que me tira do caminho errado e me esforça-se para me colocar no caminho correto, não é tão fácil. Mas a palavra de Deus nos chama a suportar. E suportar também não está só nesse sentido, mas suportar também aqueles que nos ofendem. Suportar também aqueles que nos criticam de maneira errada. Suportar também aqueles que às vezes distribuem agressões verbais contra nós, até imerecidas. A palavra de Deus nos chama para isso. E este é um dos mandamentos recíprocos. Suportarmos-nos uns aos outros. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas como fazer isso? Algo que é muito difícil, gente. Isso é muito difícil. Porque o nosso desejo é, quando pisam no meu calo, a melhor coisa, o que nós queremos fazer? Nos afastar dessa pessoa. Deixar essa pessoa de lado. Mas este não é o desejo de Deus. Esta não é a palavra de Deus implantada em nós. Não é isso que ela pede que façamos. A palavra de Deus nos chama a suportarmos uns aos outros. A palavra de Deus nos chama a corrigirmos
uns aos outros. A palavra de Deus nos chama a trilharmos juntos um caminho para o céu. E este caminho não é tão simples. Neste caminhar, nós passaremos por algumas dificuldades, alguns percalços. Portanto, suportar uns aos outros não é fácil, mas dá. Como é que nós vamos fazer isso? O texto em questão, esse que nós acabamos de ler, ele trata de exortações práticas de como mantermos a unidade na fé. Práticas, aplicações práticas de como chegar ao ponto de suportarmos-nos uns aos outros. E eu quero listar isso com vocês. O apóstolo Paulo, ele inicia o texto com uma chamada. Olha só o que ele diz aí. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro, porque ele estava preso, prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. Portanto, eu e você, nós fomos chamados para uma vida diferente. Fomos salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, para uma vida diferente. Uma vida diferenciada. E não adianta querer voltar atrás disso. Não adianta querer dizer que não. Nós fomos sim, Deus nos escolheu, Deus nos salvou. Dá minha garrafinha, por favor. E Deus nos chama para essa vida diferente, para essa vida diferenciada. E então, Paulo faz essa chamada. Obrigado. E a partir desta chamada de Paulo, ele passa a explicar de forma prática como os crentes devem caminhar para chegar ao ponto de suportar uns aos outros em amor. Suportar uns aos outros na caminhada não é aquele suportar. Tá bom, senta aqui do meu lado, mas só vai sentar porque eu não tenho como sair. Não, é suportar em amor. E ele vai deixar claro que caminhar de modo digno com Deus envolve comunhão. Em primeiro lugar, com o próprio Deus. Mas é impossível nós termos comunhão com Deus se não tivermos comunhão com os nossos irmãos. Comunhão com a igreja, que é o corpo de Cristo. Comunhão com o povo de Deus, que é corpo de Cristo. Comunhão com os nossos irmãos. Não tem como, você pode até dizer, eu estou em perfeita comunhão com Deus. E alguém perguntar para você, você tem comunhão com seus irmãos em Cristo? Não, isso aí é outra história. Me desculpa, você não tem comunhão com Deus. A comunhão com Deus está baseada em termos comunhão com a igreja, em termos comunhão com o corpo de Cristo na terra, com os nossos irmãos. É por isso que não dá para a gente dizer que estamos caminhando perfeitamente em Cristo se não estamos congregando com os nossos irmãos. A vida cristã exige isso de nós. E Paulo vai tratar desse assunto. Ele vai dizer, sendo assim, o apóstolo lista aqui 4 virtudes vitais para o crente. E eu quero passar agora a trabalhar elas com os irmãos, na esperança de que isso também se interiorize em mim. Porque às vezes o que acontece? Os irmãos acham que quem prega aqui, pastorzão, não falha, né? Que a gente interiorizou isso aqui e que a gente não erra de jeito nenhum mais. Pelo contrário, a palavra de Deus, ela em primeiro lugar nos aflige aqui. Me coloca para pensar. E não quer dizer que eu estou perfeito em tudo isso que eu estou pregando aqui. E é por isso que a palavra de Deus é viva, porque ela nos convida a, em algum momento da caminhada, mudar a rota. Talvez ao ser
confrontado pela palavra de Deus hoje, talvez ao sermos confrontados pela palavra de Deus hoje, nós sejamos tomados pela sensação ou pela verdade de que nós estamos muito longe do que Deus espera de nós como seus filhos. E aí você vai querer desanimar. Talvez você que está nos acompanhando online, talvez você que está aqui comigo vai falar: pastor, mas eu estou muito longe, eu não tenho mais jeito, não tenho o que ser. Não! A palavra de Deus é exatamente para nos redirecionar para o caminho correto. A palavra de Deus, ela é para nos trazer esperança. É por isso que, em primeiro lugar, o nosso coração se aflige. E então, com essa aflição, nós olhamos para Deus, onde há esperança. E olhamos para Cristo Jesus, que, pelo poder do Espírito Santo, nos dá esperança de mudar a história. Então, se esta palavra nos confrontar nessa noite, amém. Precisamos sair daqui glorificando a Deus e esperançosos, não desanimados, mas esperançosos em reconstruir, em recolocar a nossa caminhada nos trilhos. E aí a primeira virtude que Paulo diz e lista é que, lembrando que é uma sequência, eu vou falar de 3 delas, e estas 3 estão intimamente ligadas, ou elas são vitais para a quarta, que é uma vida que demonstra alguém que suporta os seus irmãos em amor. Se você não tiver estas 3 primeiras características, impossível termos a quarta. Se nós não tivermos as 3 primeiras, é impossível praticarmos a quarta característica. Então preste muita atenção no que a palavra de Deus vai nos ensinar. Não é o pastor Cláudio quem tirou isso da cartola e criou isso, mas é o apóstolo Paulo quem escreveu isso, supervisionado, inspirado pelo Espírito Santo. Então eu imagino que serve para mim e serve também para os irmãos e para aqueles que nos acompanham. Vamos lá. Primeira virtude que Paulo diz: o crente deve ser humilde. Agir com humildade. Olha só o verso de número 2, com toda a humildade. É o que Paulo está dizendo. Essa é a primeira virtude de um crente. Queridos, não dá para ser crente sem humildade. Precisamos ter humildade. Ah, pastor, mas isso é muito difícil para mim. Para mim também é. Para todos nós. Não é fácil, senão Paulo e Deus não estaria tratando disso aqui. Ele sabe que eu e você escorregamos nesse quesito. Às vezes, escorregamos nesse quesito até mesmo por não conhecer o que significa humildade. A humildade, na maioria das vezes, o sentido da palavra ele é confundido. E é fácil ouvirmos pessoas dizendo que determinada família é humilde. E eles estão falando isso por conta das posses financeiras daquela família. Mas isso mostra alguém ser humilde ou não? Isto mostra sobre humildade ou não? Olha, gente, eu confesso que não, porque eu já conheci rico muito humilde e já conheci pobre arrogante. Então essa não pode ser uma característica que está atrelada a questões financeiras. No contexto grego, a palavra humildade também não era bem vista. Eles queriam ser mais e mais. Quem era humilde, de certa forma, naquele contexto, não era legal, não era boa gente. Porque os filósofos, se tinham uma coisa que eles não eram humildes, né? Porque eles entendiam que o pensar, a forma de pensar, o encontrar as respostas, e na verdade filosofia não traz resposta, traz mais pergunta do que resposta, é um método de não ser humilde, de não ter humildade. Mas, para aquele povo, a plenitude da vida não incluía a palavra humildade.
Então, na língua grega, era muito difícil falar sobre humildade. Mas o modelo de humildade que o apóstolo Paulo está sugerindo aqui visa a virtude encontrada em quem? Em Cristo Jesus. A vida e morte do Senhor Jesus foram serviço e sacrifício sem qualquer preocupação quanto à sua reputação. Filipenses capítulo 2, o verso número 6 diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele é Deus, mas ele se entregou, morreu na cruz, por mim e por você, pecadores miseráveis. Na linguagem do pastor Augusto, fedorentos que somos. E ele morreu por nós. Devido ao fato de que todo cristão foi chamado para seguir os passos do seu Salvador, a humildade ela possui caráter insubstituível no cristão. Atos capítulo 20, os versos 19, 20 a 21, diz assim: servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A humildade em Cristo. O crente deve ter por padrão o texto de Filipenses 2:3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Eu falei sobre essa questão de humildade há alguns dias atrás. E ser humilde não é você ter baixa autoestima. Não é isso não. Ser humilde é você se colocar numa condição de que você tem sempre algo para aprender com o seu irmão do lado. Não interessa em que estágio da vida ele esteja. Ou vocês acham que nós não aprendemos com a atitude do Benjamin hoje? De ter subido aqui para orar comigo. Acham que o Benjamin não nos ensinou algo? Ensinou. E nós precisamos ter humildade para assim entender. A humildade, ela não é algo que você atinge na plenitude ou nasceu assim e não. Não. Ela precisa ser todos os dias exercitada. A arrogância, ela é um sabonete escorregadio que todos os dias é lançado à nossa frente, embaixo dos nossos pés. E se não prestarmos muita atenção, pisaremos nela e escorregaremos. Humildade é a primeira atitude vital para nós. É a primeira virtude vital para a igreja, para mim e para você. E, eu sou humilde demais. Meu Deus. Pergunta para a Eliane como eu sou humilde. Pergunta para os meus filhos como eu sou humilde. Essa questão da humildade bota um espelho diante de nós e às vezes nós nos pegamos cantando grandioso és tu, Mas não lembrando de Deus, não. É de nós mesmos. Grandioso és tu, achando que nós somos grandes. E isso é o sabonete que nós pisamos diariamente e escorregamos. Precisamos de humildade. O crente não pode ser alguém sem humildade. E a humildade ela está expressa na maneira como eu olho para o meu irmão, na maneira como eu olho para Deus. Há pessoas que de maneira alguma se submetem a um conselho de um irmão.
Há pessoas que de maneira alguma se submetem ao ensinamento da palavra de Deus. Há pessoas que elegem para eles um seleto grupo de conselheiros. E aí, esse grupo de conselheiros precisa ter tais e tais e tais e tais características. E às vezes as características passam muito longe do conhecimento da palavra de Deus. E é lamentável quando nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, damos mais valores ou colocamos maior valor sobre conselhos humanistas do que conselhos vindos direto da palavra de Deus. Precisamos ter humildade e observarmos que os nossos irmãos estão lutando para o nosso bem. E assim deveria ser. Assim deveria ser. Quando o irmão fala comigo, eu entendo que o irmão está preocupado com a minha vida diante de Deus. E eu devo, então, parar e observar aquilo que ele está me dizendo. Se de fato constrói algo na minha vida diante de Deus ou não. Às vezes nós erramos. Quase sempre erramos. Mas Deus usa irmãos para nos corrigir, para nos ensinar. Mas sem humildade eu nunca aprenderei. Precisamos ter humildade. Segundo, virtude vital para quem quer chegar à quarta virtude de suportar uns aos outros em amor. Não dá para fazer sem essa também. A humildade é a primeira. A segunda delas é que Paulo vai dizer que o crente deve ser manso. O crente deve agir com mansidão. A primeira é humildade, a segunda é mansidão. Uma está atrelada à outra. A palavra mansidão era usada no grego clássico com o bom sentido de suavidade de trato ou docilidade de caráter. Eu gosto sempre de pegar alguém como modelo aqui no meio de todo mundo. Às vezes Mas tem um cara que eu admiro muito pela mansidão. E eu sempre quis ter um pouco da mansidão que ele tinha. Ou que ele tem. Que é o Giba. A gente trabalhou juntos. Lado a lado na mesa. Né? A mesa do Giba era aqui, a minha mesa era aqui do ladinho. E eu já vi em situações em que o Giba poderia ter explodido de maneira absurda. Eu chegava e eu comentava com a Eliane a respeito disso. E naquele período o Giba não era crente em Jesus Cristo. E aí, um dia o Giba estava muito bravo. Eu nunca vou esquecer disso. Ele estava muito bravo, mas muito nervoso com o fornecedor, porque o fornecedor tinha mentido, o fornecedor tinha enganado o Giba, e por conta disso nós estávamos com a linha quase parando. Eu, programador de PCP, e o Giba, comprador. A gente conversava os dois o tempo todo. E então o Giba, aquele dia, estava muito bravo. Ele pegou o telefone, ligou para o cara, eu lembro até o nome dele, mas eu não vou dizer, porque ele não... Né? E eu falei, hoje o Giba vai botar para quebrar com esse cara mesmo, porque ele está muito bravo. E ele então pegou o telefone e falou com aquele cara, muito bravo. Olha, fulano, você foi deselegante comigo. Cara, eu achei aquilo espetacular. E o cara de lá para cá, ele não teve nem como responder, eu não sei que fim deu, mas à tarde resolveu o problema. E aquele dia eu falei, eu queria ser assim. Eu queria ser desse jeito. Mansidão. E aí Deus me deu a oportunidade de conviver com o Giba. Lá não crente, conviver com o Giba crente agora, em Jesus Cristo. E eu vejo lá no futebol a mesma mansidão do Giba que tinha lá. E nós estamos caminhando juntos.
Às vezes o cara dá um drible para cá, um drible para lá, outro para cá, e alguém já dá aquela chuteirada que faz... O Giba fala, gente, calma, mais leve, mais leve, mais leve. Cara, e é isso aí, Gibinho. Honra quem honra, né? E eu espero que você continue sendo manso. A palavra no Novo Testamento é usada como referência à atitude de uma pessoa para com a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, verso 21. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundície, de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Porém, esta palavra ela é mais empregada em relação ao trato entre irmãos, ou seja, a forma de relacionamento com os outros. Mansidão, a forma como nós tratamos uns aos outros. Vocês não vão saber disso, talvez alguém saiba, o pastor Ronaldo deve saber. Com certeza o pastor Ronaldo sabe. Meu amigo, a gente conversa, chora junto aqui, né? Conta as aventuras e desventuras. E, às vezes, também, a minha esposa acho que deve pedir socorro. O pastor Ronaldo falou, fala que esse amigo teu aí, porque a coisa tá brava. Orienta esse homem aí que ele tá bravo aqui, né? Às vezes pode ser. Mas, às vezes a gente atravessa períodos em que a gente está bravo. E Deus não nos chama para isso. Eu estou lendo um livro interessantíssimo, bom para nós pastores, que chama-se Vocação Perigosa. Lá no capítulo 1, o Paul Tripp está falando exatamente sobre ser uma pessoa iracunda. E o que é ser iracundo? É você viver completamente irado, o tempo todo irado. Tudo que se fala para você, você devolve na mesma moeda. E às vezes nós passamos. Quem já passou por um período desse na vida? Só o pastor Cláudio? Né? Às vezes você devolve rapidamente, mas não é isso que a palavra de Deus nos chama. A palavra de Deus diz que nós precisamos ter um bom trato, ser manso uns com os outros. 1 Coríntios 4, 21, olha Paulo que vai dizer, que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? 2 Timóteo 2, 25 e 26, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Precisamos agir com mansidão. Tito 3, versos 2 e 3, não difame a ninguém, não sejam altercadores ou alguém que sai procurando briga, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Essa palavra ela está intimamente ligada ao espírito de submissão. A mansidão ela está ligada ao espírito de submissão. O homem que é manso, ele não reivindica sua própria importância ou autoridade, pois subentende-se que cada instinto, cada um dos sentidos, cada inclinação da mente, do coração, da língua e da vontade está sob o controle perfeito de Deus. Cara, precisamos ter mansidão. Quem se lembra de um homem na Bíblia que Deus chamou de manso? Moisés. Deus disse que Moisés era manso. Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Números 12, verso de número 3.
Mas é o mesmo Moisés que em um período lá falou, ó, quem é de Deus e quem não é de Deus, passaram a espada em todo mundo. E aí, mas esse era um homem manso. Onde está a mansidão de Moisés? Moisés estava sendo guiado por Deus e se preocupava com o que Deus queria para o seu povo. Êxodo 32, Moisés intercede pelo povo, quando Deus falou, vou matar todo mundo, Moisés, e da tua família eu vou suscitar um novo povo. Se fosse nos dias de hoje, é capaz que nós deixava, né? Vou matar todo mundo aqui, e da sua família, nessa igreja, eu vou fazer uma nova igreja. Ah, tentador o negócio, né? Essa é a tua vontade, Senhor, mata todo mundo. Será que nós iríamos fazer igual Moisés? Moisés disse, não faça tal coisa. Este é o seu povo. Tenha misericórdia desse povo, Senhor. Tenha misericórdia desse povo. Se o Senhor não for comigo, eu não irei. Mas esse é o seu povo, o Senhor não pode matar eles. O Senhor tirou eles do Egito. Nisso está a mansidão de Moisés. Ainda que o povo falasse mal dele, ainda que o povo criasse dificuldade para ele, mas ele era manso. E isso, amado, serve para mim e para você, ainda que o seu irmão na igreja crie problema, fale mal de você, ainda que é pecado. Ainda que te chame a atenção duramente, ainda que te chame a atenção brandamente, ainda que te corrija, seja manso. Precisamos ter mansidão. Sem mansidão, não conseguiremos ir adiante da maneira que Deus espera. Manso. Hoje cedo eu demonstrei aos meus filhos e à minha esposa um modelo supremo de mansidão. É para vocês verem que quem prega não é perfeito, gente. Logo de manhã, enquanto o sol sereno, saímos os quatro. Hoje a Júlia ficou, não veio na IBD, então sobe Liane, Gabriel, eu e Isabela. O carro estava lá fora e eu subi com essa chave na mão, já pensando, tenho que chegar logo, senão nós vamos atrasar e tal. Cheguei lá com esse controle na mão, comecei a abrir esse carro. E o carro não abria. O carro não abria. Então, tentaram me ajudar. E eu, então, respondi. Gente, vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui. O carro não abre. E tentaram mais uma vez, e eu respondi do mesmo jeito. Detalhe, moral da história, eu cruzei o lado, fui para o lado da minha esposa e dos meus filhos. Eu estava do lado de cá, fui para o lado de lá. Foi então que eles perceberam que o pastor de vocês estava fazendo o quê? Apertando o botão errado do controle. E não ia abrir mesmo. E então a Eliane falou, você está apertando o botão errado. Não vai abrir. A resposta minha foi, Voltei, entrei no carro, agora que estava aberto, e viemos para a igreja. Precisamos ter mansidão. Eu poderia ter sido mais manso naquela hora, né? Dito para ela, meu amor, eu não sei o que está acontecendo, mas toma a chave, veja se consegue abrir, por favor. Ela teria aberto na primeira. Aí aumentou mais o medo dela, que ela já pensa que eu estou com Alzheimer mesmo, porque apertando o mesmo botão. Precisamos de mansidão. Precisamos de mansidão. Terceira virtude, e está quase terminando aqui. Paulo vai descrever que para chegarmos ao ponto de suportarmos uns aos outros, não será antes de termos sido longânimo, agir com longanimidade. Está aí no texto, olha só aí. Humildade, mansidão, longanimidade. Não estou inventando nada disso, está aí no texto. E esta palavra é às vezes usada para indicar a firme paciência no sofrimento ou infortúnio. Por exemplo, lá em Tiago, capítulo 5, verso número 10. Irmãos, tomai como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor.
Algumas vezes sim, mas aqui no texto, o sentido real desta palavra indica não se apressar em vingar o mal ou em retalhar quando ferido por outra pessoa. Ser longânimo é isso. Descobrimos que ele estava apertando o botão errado do controle. Agora nós vamos humilhar ele. A minha família não fez isso. Deram muita risada de mim. E eu quietinho, a única coisa que eu disse E eu peguei esse carro e vim dirigindo até aqui, e eles dando risada. Eles podiam ter me pisoteado, mas eles foram longânimos comigo. Foram longânimos comigo. Então a longanimidade tem a ver com isso. Fulano me respondeu mal, eu vou responder na mesma moeda. Não preciso vingar. Devemos lembrar que esta mesma palavra é usada para designar a paciência de Deus para com os homens. Imagina se Deus nos pagasse na mesma moeda. Quem aqui estaria sentado aqui hoje? Ninguém. Se Deus nos desse aquilo que nós merecemos, todo mundo morto. Todo mundo no inferno. Todo mundo acabado. Porque nós não somos bonzinhos. Não somos bonzinhos. E eu que não quero entrar no pensamento de vocês. Sabe-se lá o que se passa nessa cabeça. Eu sei da minha. E aí eu sei que eu não sou bonzinho. E não há bonzinho aqui. Quando você deita naquele travesseiro, o que se passa, né? Então imagine Deus olhando para nós com os nossos pensamentos bons. Pastor, Deus olhando para esse pastor que eu escolhi, hein? Que pensamento lindo ele está com relação a isso tudo, né? Mas ele é longânimo comigo. Ele não me paga conforme eu mereço. Romanos capítulo 2, versos 3 e 4. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Ou despreza as riquezas da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Se Deus nos pagasse na mesma moeda, nós não teríamos tempo de nos arrepender. Quem aqui não teve um pecado que foi recorrente na sua vida? Até um dia que você se arrependeu e largou dele. Imagina se Deus tivesse te matado e metido você no inferno no primeiro dia. Longanimidade. Deus é longânimo. Não quer dizer que nós não pagaremos por eles. Sim, responderemos por todos eles. Mas Deus tem sido longânimo conosco. Romanos 9, 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Olha, vocês acham que para Deus é fácil ficar olhando esse bando de homem mau, mulheres más, pessoas que entram em escolas, matam crianças inocentes, entre aspas, né? Vocês acham que para Deus, e Deus não matar, exterminá-lo ali mesmo, isso é longanimidade. É longanimidade, porque Deus está trabalhando até mesmo nisso, para nos conformarmos à imagem de Cristo. Para olharmos para aqueles e dizermos, Deus de fato é longânimo, porque Ele não matou aquele cara ou aquela mulher. 1 Timóteo capítulo 1, verso 16, mas para esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Longanimidade de Deus. 2 Pedro 3,15, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor
como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Essa característica qualitativa deve ser manifesta no relacionamento entre irmãos, no meio cristão. 1 Coríntios 13, verso 4. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Longanimidade. E agora, por fim, nós chegamos à quarta, que é a que nós entendemos como um mandamento recíproco do Novo Testamento. Suportarmos-nos uns aos outros. Está aí no verso. Suportar é também uma qualidade divina. Romanos capítulo 2, o verso 4. Ou ignoras tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento. Suportar é a manifestação prática da longanimidade. Longanimidade significa ser clemente com as fraquezas dos outros, não deixando de amar o próximo ou os amigos, devido àquelas faltas que eles têm e que talvez nos ofendam e nos desagradam. E, de fato, algumas nos ofendem. Muitas nos desagradam, mas nós não deixamos de amar. Nós continuamos amando. Esta é a ideia. Essa clemência ou essa qualidade de suportar, ela só pode ser possível se firmada pelo amor, pois é através do amor que buscamos fazer o melhor para os outros. Por isso, procuremos, pois, diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É o verso de número 3 do capítulo 4 de Efésios. É fato que só conseguiremos guardar esta unidade, amados, se agradarmos a Deus. E para agradarmos a Deus é necessário que sejamos ou que estejamos em comunhão uns com os outros. Comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos, que são juntos, somos o corpo de Cristo. Corpo de Cristo. E para conseguirmos estas coisas, devemos seguir de forma diligente os princípios vitais que Paulo nos ensinou. Humildade, mansidão, longanimidade. Você não vai suportar alguém se você não tiver essas 3 primeiras características gravadas no seu coração. A humildade é o primeiro passo e isso produz mansidão, que nos dispõe a suportar nossos irmãos e assim preservar aquela unidade que de outra forma seria quebrada 100 vezes por dia. 100 vezes por dia. Lembremos-nos, portanto, que ao cultivar a bondade fraterna, devemos começar com humildade. De onde vem a grosseria, o orgulho e a linguagem desdenhosa para com os irmãos? De onde vêm as brigas, os insultos e as censuras? Não vem disso? Que cada um leva em excesso seu amor por si mesmo e em sua consideração pelos próprios interesses? Isso quem faz essas perguntas é o Calvino. Eu estava lendo isso no comentário dele. E é de fato. Eu começo a ter problema com alguém quando eu supervalorizo quem eu sou. Se eu me colocar numa condição de humildade, eu paro de ter problema com aquela pessoa. Eu tenho problema com aquelas pessoas quando eu coloco os meus direitos acima dos direitos dela.
Eu brigo por tudo, eu quero ser melhor do que ela, eu sou capaz de ensinar, eu não sou capaz de aprender. E é isso que acontece. E às vezes nós precisamos dar um passo atrás. Pondo de lado a arrogância e o desejo de agradar a nós mesmos, nos tornaremos mansos e gentis e adquiriremos aquela moderação de temperamento que negligenciará e perdoará muitas coisas na conduta de nossos irmãos. Sabe aquela cara que fala assim, não, eu não como nada enrolado. Tudo eu tenho que falar, tudo eu tenho. Você vai sofrer. Você vai sofrer. Você precisa ensinar, mas ensinar em amor. Não quer dizer que você não vai ter problema. Porque, amados, quem é que gosta de ser corrigido? Levanta a mão aí. Parece que não temos muitos adeptos. Quem gosta de ser chamado a atenção? Ninguém gosta. Mas é necessário que alguém nos chame a atenção de vez em quando? Quem concorda com isso? Todos nós precisamos. Porque nós falhamos, nós erramos, nós não somos perfeitos. Portanto, embora eu não goste, é necessário. Quem aqui já tomou um copo de boldo amassado o estômago? Cara, aquilo é amargo demais, mas ele é um remédio bom. Às vezes o remédio para nós é amargo. Às vezes o irmão nos chamar de lado, nos colocar sentado, olho no olho, frente a frente, dizer umas verdades para nós que nós não estaríamos ouvindo de outra maneira, é providência divina. Precisamos disso. Agora também não nos dá o direito de chamar esse irmão e olho no olho e dizer, esculhambar com ele, né? Acabar com ele. Não nos dá. Precisamos lembrar de sermos humildes, mansos e longânimos. Observaremos cuidadosamente a ordem e o arranjo dessas exortações. Será inútil inculcar tolerância até que a ferocidade natural seja subjugada e a brandura adquirida. E será igualmente inútil falar de mansidão até que tenhamos começado com humildade. Eu consultei isso no comentário bíblico do João Calvino. Ele afirma isso, que será inútil falar de mansidão até que tenhamos começado com humildade. Você nunca vai ser manso, eu nunca serei manso se eu não for humilde. E eu quero concluir essa conversa nossa. Para suportarmos uns aos outros, eu e você precisamos viver humildemente. Precisamos viver com mansidão. Precisamos viver com longanimidade. E aí sim, nós suportaremos uns aos outros. Não podemos viver, mas pastor, eu não quero suportar ninguém. Eu tenho uma notícia muito triste para você. Eu espero que você se arrependa disso a tempo. E hoje talvez seja o dia. Talvez seja o momento. Eu não suporto fulano. Talvez hoje seja o dia que Deus vai confrontar você e dizer, suporte. Perdoe. Mude essa história. Porque não tem outra maneira diferente para vivermos como cristãos, senão suportando-nos uns aos outros. E nós temos uma vida, e nós fomos chamados para uma vida diferente. E essa vida diferente inclui esta prerrogativa. Inclui este mandamento recíproco de suportar-nos uns aos outros. Mas, embora, e agora vem a notícia boa para você e para mim.
que se deparou, eu não consigo, eu não suporto fulano, eu não suporto o irmão fulano, vem a notícia boa. Você não vai fazer esse processo sozinho, porque eu creio que sozinho ninguém faz. Você vai contar com o socorro de Deus, com o Espírito Santo, com o poder de Deus. E é por isso que eu disse a você que se você, nesse momento, se encontrou em tal situação, não se desespere, ou melhor, se desespere, mas corra para a porta de saída correta, que é em Jesus Cristo, que é na esperança e no poder que há no Espírito Santo, em nos orientar, em nos guiar, em nos direcionar a tomarmos as atitudes corretas. Porque nós, os que pertencemos a Deus, que somos filhos de Deus, estamos juntos, não apenas porque queremos, mas porque há somente um corpo e um espírito. Como também fomos chamados numa só esperança da vossa vocação ou da nossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Os versos de 4 a 6. É por isso que eu e você podemos suportar-nos uns aos outros. É por isso que eu e você podemos agir com humildade, com mansidão, com longanimidade, atingindo a condição de suportarmos-nos uns aos outros. Não pela nossa força, não por nossa própria vontade, porque por essas duas coisas jamais conseguiremos. Mas faremos isso no poder do Espírito Santo de Deus sobre nós. E somente assim poderemos viver este mandamento recíproco do Novo Testamento. Suportar-nos uns aos outros. Beleza? Um exercício para essa semana. Lá na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, o que é que nós vamos desenvolver essa semana? Para suportarmos uns aos outros. Qual é a primeira virtude vital que nós temos ali? Sermos o quê? Humildes. A segunda é sermos e agirmos com o quê? Mansidão. A terceira é sermos e agirmos com o quê? Longanimidade, humildade, enxergar no meu irmão condição de me ajudar, de me abençoar, de me corrigir, de me ensinar. Mansidão, tratar de maneira mansa, com brandura, mesmo em situações difíceis. Longanimidade, o que é? Não retalhar, não retribuir conforme me foi dado. Exceto se esse dado a você foi o bem. Aí pode retribuir sem moderação. Mas se foi uma palavra dura, uma palavra áspera, uma crítica, não retalhe, não retribua, seja longânimo. E então, dentro destas três condições, nós estaremos prontos a suportarmos-nos uns aos outros em amor. Essa é a minha esperança, que essa mensagem produza no meu coração, no seu coração, essa condição. De quando o controle estiver sendo apertado no botão errado, não tratar mal. De quando a crítica chegar até mim, eu prestar atenção nela. Dá tempo. Quero orar nesse momento. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e avaliar. Como estou nesse mandamento recíproco? Será que eu tenho humildade? Será que eu sou manso? Será que eu tenho longanimidade? Como estou? Senhor, o Senhor conhece-me. O Senhor me conhece por nome e sobrenome, o Senhor conhece cada célula do meu corpo, o Senhor tem contado cada fio de cabelo que eu tenho. O Senhor sabe
do meu coração. O Senhor conhece e sabe, ó Deus, que por muitas vezes, em muitas situações, os meus pensamentos não são humildes, não são mansos, não são longânimos. O Senhor sabe disso, não adianta eu me esconder, porque o Senhor vê isso claramente. E talvez esta seja a constatação de alguns dos meus irmãos em Cristo aqui, nessa noite. Talvez assim como eu, eles tenham constatado isso. E agora, Deus, com base na Tua palavra, nós pedimos que o Senhor nos ajude. Porque nós queremos, ó Deus, mudarmos esse estilo de vida nosso. Nós queremos suportarmos uns aos outros em amor. Nós sabemos que para isso precisamos de humildade. Então, Senhor, nos ajude. Porque pela nossa própria força nós não conseguiremos. Precisamos de mansidão. Senhor, nos ajude. Porque pela nossa inteligência, a nossa força, nós não conseguiremos. Precisamos de longanimidade. Senhor, nos ajude. Porque pela nossa própria força nós não conseguiremos. Sonda o coração de cada um de nós. E concede-nos, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, a graça de colocarmos a nossa vida cristã nos trilhos, com a nossa igreja, com os nossos irmãos e com o Senhor. Porque uma vida de comunhão com o Senhor é uma vida de comunhão com a Tua igreja, com o Teu corpo na terra. Ajuda-nos, ó Deus, para que a nossa igreja, a Tua igreja, a qual nós somos corpo, possa ser uma igreja relevante, uma igreja que possa impactar as pessoas que estão à nossa volta. Ó Deus, para que sejamos relevantes lá na nossa família, no nosso trabalho, na escola que estudamos. Nos ajuda, Senhor, a termos uma atitude de vida diferenciada. A ter um modelo de vida conforme a nossa vocação, conforme fomos chamados. Um modelo digno que dê glórias ao Teu nome. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu dar um recado aqui e já terminamos. Queridos, nós estamos começando aí no mês de maio, só vamos dar a data aos irmãos, e eu preciso que vocês vão lá no grupo